A população deve seguir as orientações, os conselhos do presidente Jair Bolsonaro ou as orientações, os conselhos do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Os debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado, especialista em direito penal. Olá, Augusto, boa noite. Olá, boa noite, Mona Lisa, boa noite, Carol, boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Olá, Caio. Muito boa noite, Mona Lisa, boa noite, doutor Augusto, boa noite ao espectador da CNN. Então, a gente começa hoje com você, Caio, por favor. Pois é, né? Nós devemos seguir, então, o presidente da República ou o ministro da Saúde. A minha resposta nesse caso é nenhum dos dois, porque ambos são políticos, doutor. No Estado Democrático de Direito, o que nós devemos seguir é a lei. O problema se dá quando a lei ela fere garantias fundamentais e, portanto, passa a ser rejeitada de alguma forma pela sociedade. Já numa situação de pandemia, o que deveria nos orientar, a gente já falou isso várias vezes, é a ciência, né? E aqui o problema é que a ciência foi politizada. O ministro Mandetta não representa a ciência. Ele representa a visão majoritária da comunidade médica que acredita, sem evidências irrefutáveis, que parar a vida econômica da sociedade retarda o contágio em massa, por assim dizer, da população. Da mesma forma, o presidente Bolsonaro não representa a negação da ciência. Ele representa a visão de outros médicos, outros cientistas de outras áreas, que afirmam que o custo em vidas humanas de uma recessão econômica é maior que o do próprio vírus. Percebam que ambas essas posições elas são válidas. Elas deveriam ser respeitadas no debate público, mas a grande imprensa, salvo raríssimas exceções, já escolheu o seu lado e abafa as vozes do contraditório. Agora, vamos imaginar que eu fosse uma pessoa maniqueísta, de raciocínio binário, que enxergasse um demônio no presidente da República e um anjinho no ministro da Saúde. Nesse caso, qual doutor Mandetta eu deveria seguir? O que fala ou o que age? Porque ontem, em entrevista, o ministro ele deu a seguinte declaração. Dentro do ministério, a nossa distância entre um e outro é de 2,5 metros a 3 metros em qualquer circunstância. Até agora, nós não tivemos nenhum colaborador nosso que tenha tido a gripe. Bom, primeiramente, essa declaração ela não é verdadeira. Até nas coletivas de imprensa, a distância entre as pessoas é inferior a 1 metro. É só o espectador da CNN pesquisar no YouTube. Mas, enfim, por amor ao debate, vamos desconsiderar esse descompasso do ministro com a realidade. Se o próprio Ministério da Saúde preveniu o contágio de 100% da sua equipe com medidas simples de distanciamento social, por que não aplicar esse mesmo protocolo, com prudência, a empresas, indústrias, comércio, especialmente naqueles municípios pouco afetados pela pandemia? Por isso que eu insisto, qual Mandetta nós devemos seguir? O que defende que toda a população brasileira, em todo o território nacional, tem que ficar trancado em casa empobrecendo, ou o Mandetta que adotou protocolos bem-sucedidos de distanciamento social e trabalha com 100% do seu salário garantido, assim como toda a elite do funcionalismo público e da imprensa, que anda batendo recordes de audiência com o povo em casa. Então, é muito difícil saber quem nós devemos seguir num momento como esse, e eu só rezo aí para o meu caro debatedor não sugerir que nós sigamos cegamente a OMS, que é um órgão internacional que tem demonstrado ser muito mais político que científico. Por favor, então, suas primeiras considerações, Augusto. Bom, primeiro, boa noite a todas e todos. Eu, numa entrevista ontem do Clóvis Arnes, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, a frase dele é a seguinte: quem é contra o isolamento social é contra a ciência. Então, primeiro respondendo a pergunta do debate de hoje, em quem nós devemos confiar, em quem nós devemos seguir? Ministro Mandetta ou presidente Bolsonaro? A resposta para mim é evidente e é extremamente simples. O ministro Mandetta. Evidentemente, o ministro Mandetta. E não só o ministro Mandetta. Devemos seguir a recomendação do maior órgão representativo da medicina, que é sim a Organização Mundial de Saúde, que, veja bem, não é de direita, não é de esquerda. E aí a gente acaba criando o que vem sendo criado, teorias negacionistas de que o vírus não existe, de que o coronavírus é uma invenção da China, é uma invenção de uma emissora de televisão. Então nós não podemos cair, mais uma vez, isso eu venho dizendo desde o primeiro debate aqui, numa disputa política, ideológica, de um tema que é exclusivamente científico e médico.
Caio, por favor. Bom, já que o doutor mencionou aí a OMS, né, apesar do meu alerta, é muito importante a gente retomar o histórico recente, né, de declarações, né, do secretário da OMS, o senhor Tedros, em relação à pandemia, né? Para ficar aqui em alguns temas, eu também não vou aborrecer o espectador da CNN com datas e manchetes, mas ele disse que as viagens deveriam continuar, né? Criticou países que fizeram lockdown aí em aeroportos. Ele chegou a falar que o vírus não era transmitido para o ar, né? Então pelo ar, repercutindo aí uma sabida fake news, disse que não era necessário o uso de máscaras, né? Ele demorou, inclusive, a decretar, a aceitar, né, a ideia de uma pandemia. E, para mim, o mais absurdo, ele aceita aí de forma bovina, de forma passiva, os dados, obviamente, fraudados, né, da ditadura chinesa, do Partido Comunista Chinês. Talvez porque a China tenha sido a principal apoiadora da sua candidatura, né, junto à Organização Mundial da Saúde. Né, simplesmente não faz o menor sentido numa cidade como Beijing admitir que os números, né, da Covid-19, especialmente considerando que a China foi o epicentro original da pandemia, eles estejam aí com casos de infecção contados às simples dezenas e o número de óbitos inferior a 10. Então, isso é muito surreal. O Tedros, ele também tem um histórico um pouco conturbado, né, quando ele foi ministro da Saúde do seu país, lá na Etiópia, inclusive é acusado de encobrir três epidemias de cólera. Então, assim, dado esse contexto e considerando, inclusive, que a OMS é simplesmente um organismo multilateral, não vinculante, certo? A gente tem que interpretar com uma certa ressalva, com uma certa reserva, as diretrizes e as diretivas que vêm de lá, porque, como eu disse, é um órgão extremamente politizado, da mesma forma que a ONU, da mesma forma que a OMC, né? Esses são processos naturais. Então, é muito acientífico aceitar como verdade o que vem da OMS, até porque, como eu provei aqui, eles já se desdisseram uma série de vezes. Sim, hoje tem a informação, né, mais relevante de hoje é que para mudar as medidas aí de isolamento e quarentena, a orientação da OMS para o mundo é seguir pelo menos 6 recomendações. Colocada essa informação, então, Augusto, você tem algo a rebater ou a gente já vai para o segundo tema? Não, tenho sim, acho bastante importante. Infelizmente, essa pandemia é absolutamente nova em muitos aspectos. Então, eu já disse isso aqui várias vezes, o estudo dela é dinâmico. Então, se a OMS em alguns momentos fez algumas recomendações que hoje teve que mudar, é justamente porque esse estudo vem acontecendo enquanto pessoas vão morrendo. Por exemplo, hoje a OMS afirmou que a Covid-19 é 10 vezes mais mortal do que a H1N1. Com relação, eu acho que tem um ponto bem importante com relação ao ministro Mandetta não respeitar o distanciamento ou pregar o distanciamento social no momento de dar entrevistas e requerer o isolamento da população. Eu tenho uma coisa a dizer que eu acho muito importante e aqui saio sim em defesa do ministro. Ele está no fronte de batalha nesse momento. Então, se ele está ali não respeitando eventualmente os 2,5 metros entre um entrevistador e outro, é porque realmente ele está numa urgência de passar para a população aquilo que está acontecendo. É a mesma coisa, querer cobrar um rigor absoluto do protocolo de distanciamento, é a mesma coisa você pedir para que um médico agora numa UTI fique afastado um pouco do seu colega ou do seu enfermeiro. Estão todos no fronte de batalha no meio de uma guerra que já matou centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, se ele não respeitou ali na entrevista, quero que isso é um detalhe bastante pequeno dentro do trabalho ainda muito elogiável que ele vem fazendo. Doutor, você não acha então também que o trabalhador que está em casa, ficando cada vez mais pauperizado, perdendo a sua renda, não está no fronte de batalha pela sobrevivência da sua família? Claro, certamente está guardando os R$600 que está prometido há bastante tempo e para uma série de pessoas ainda não chegou nem perto do bolso. Na verdade, né, pelos acontecimentos aqui no Brasil, ao invés dos R$600, ele podia cometer algum crime, porque assim ele ia parar no presídio, ia entrar com o auxílio reclusão, que ao invés de R$600 é R$1.039, ia ser beneficiado pela bandidolatria, denunciada inclusive pelo ministro do STF, quando diz que Covid-19 não é habeas corpus, e estaria agora solto, sem monitoramento, recebendo R$1.039 de auxílio reclusão, enquanto, né, o cidadão de bem, trabalhador, fica preso em casa por determinação de elites políticas que não abriram mão de um centavo, não só da sua remuneração, mas também do fundo eleitoral e do fundo partidário.
né? Então você percebe a diferença. Esse é o Brasil. É o Brasil que prende o cidadão de bem e solta os criminosos. Sim, apenas para colocar mais um elemento, essa é a minha função aqui. Nas entrevistas coletivas do Comitê de Crise do governo, né, não é só o ministro da Saúde que não mantém, então, a observação do Caio milimétrica. São todos os ministros naquela mesa. Ministro da Justiça, hoje, Sérgio Moro. Ministra da Família, Mulher, Damares. Nas outras vezes, os outros ministros, todos ali compondo, inclusive por uma determinação, Caio e Augusto, da regra estabelecida pelo Palácio do Planalto. Antes, as entrevistas coletivas eram no Ministério da Saúde, apenas com o ministro e a equipe técnica do Ministério da Saúde. Aí, por uma determinação do presidente e do governo, passou a ser no Palácio do Planalto, com todo mundo ali, mais gente dividindo menos espaço. Aí eu coloco para vocês agora, Caio e Augusto. Então, Mona Lisa, é óbvio que a maioria dessas medidas draconianas, elas são impossíveis de serem cumpridas. Esse é justamente meu ponto. Eu iria além, além da questão da coletiva que eu trouxe aqui, né, que é facilmente verificável. É muito ingênuo a gente achar que o ministro Mandetta e a sua equipe pegam elevadores sempre desacompanhados. Também é ingênuo achar que eles entram numa sala em fila indiana, mantendo 3 metros de distância um do outro. O que não quer dizer que haja formas efetivas de distanciamento social. A gente sabe que isso é perfeitamente possível, né? Eu só peguei carona na afirmação dele, que disse peremptoriamente: 100% da minha equipe não está infectada. Portanto, vamos replicar isso, especialmente naquelas cidades em que não há um caso de coronavírus ou em que há pouquíssimos casos. O Brasil não precisa necessariamente parar em toda a sua extensão. Esse é um país continental, né, com realidades muito distintas. A gente tem que analisar a questão em caso, de forma científica. Tem coisa menos científica que aplicar uma solução homogênea para uma realidade heterogênea. Vamos falar do conceito de igualdade material, que a esquerda gosta tanto, né? Tratar os iguais igualmente, os iguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Poxa, como que você vai usar o mesmo protocolo por epicentro da doença no Brasil, que é o caso aqui de uma grande metrópole como São Paulo, você vai usar esse mesmíssimo critério, né, para cidades do interior que estão aí de mãos atadas, sem poder produzir, né, vendo as suas reservas financeiras se esgotarem. Eu fico imaginando o que está por trás, né, de todo esse endosso, de todo esse apoio político, né, a essas medidas draconianas, e a única coisa que me vem à mente é a ausência de necessidade de licitação pública, viu, doutor? Para fazer contratações. É a única coisa que explica, né, um prefeito, até um governador, não está desesperado para fazer voltar a girar a roda da economia sempre de forma prudente, de forma responsável, como outros países do mundo já provaram que é possível sim fazer. Algo a colocar, Augusto? Tenho sim. Eu acho que as medidas não são draconianas, elas são medidas científicas, para começar. Concordo com a fala da Mona Lisa e um pouco com a fala do Caio. Só um minutinho. Não é minha fala. Eu trago apenas informações. Mas okay? a informação... Sei. Exatamente. Só informações. A sua informação que não deixa de ser uma fala. Concordamos com os fatos, né, doutor? Esse é um fato. Esse é um fato, realmente, mas é um fato. Vamos lá, por favor. Que muitas vezes, e isso eu acho extremamente ruim para a população, protocolos diferentes sendo adotados, principalmente do ponto de vista de imagem.